Olá pessoal, bom dia. Quinta-feira, 28 de abril de 2022. Ótimo, né? Eu estou aqui no escritório do Dr. Heleno Lopes. Eu vou dizer só o que eu vou dizer mais ou menos hoje. A respeito dessa confusão de Câmara, Senado, de STF, envolvendo um bocado de coisas. E vou falar também sobre lesão corporal simples, que o ouvinte ligou. Que diabo de confusão é essa? Lesão corporal do Milton Ribeiro é uma coisa, não sei de quem mais é outra. Eu vou explicar tudo, viu, pessoal? Senhores, nós temos que ver o seguinte. Foi um verdadeiro banho de água fria dado pelo presidente Bolsonaro quando resolveu dar um basta, dar um freio na sanha maldita do senhor ministro Alexandre de Moraes contra o pessoal conservador, contra o pessoal que tem bandeira verde e amarela, contra o pessoal que grita pela democracia. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Ele se junta com os corporativistas da corte. A corte merece respeito. Aí pega o Daniel Silveira como bode expiatório, fazendo diabo com o rapaz, assim como fez com o Zé Trovão, com a Sarah Winter, hoje com o inválido Oswaldo Eustáquio, que sofreu um atentado dentro do presídio por ordem do senhor Alexandre. Atentado foi por ordem de prisão do senhor Alexandre de Moraes. Disse que foi atentado, tal, quebrou as pernas, tal, etc. Aí vai seguindo, inclusive pelo Luiz Fux, que garantiu muita coisa ao povo brasileiro. O artigo 102 da Constituição Federal diz que o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição. E é por isso que os ministros são obrigados a prometer cumprir a Constituição Federal. Agora vocês vejam o seguinte: a subordinação do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, porque ele é envolvido com corrupção, tem processo contra ele no Supremo, e muitos deputados federais. O que ele faz? Aprova uma prisão absolutamente ilegal e inconstitucional. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu me lembrei ontem. Eu me lembrei e eu não disse ainda. Sabe o que é? Eu falei já a coisa que ninguém falou, vocês já sabem. Primeiro, mandado de prisão em flagrante não existe. Segundo, o flagrante só existe com duas testemunhas, pelo menos duas testemunhas, não precisa nem condutor sendo flagrante presencial. Terceiro, não se pode ser, me desculpe, a posição, eu vou desligar isso aqui. O flagrante sem testemunha é nulo, sem nota de culpa é nulo. Isso aí vai conseguir vários habeas corpus para lá flagrante, vários e vários. O tribunal daqui concede habeas corpus quando o flagrante não tem assistência de duas testemunhas, ou não tem nota de culpa, ou não é cumprida a formalidade do artigo 5º, 62 da Constituição Federal. Olha bem. E mais, desculpe aí, uma denúncia sem rol de testemunhas, vão se socorrer da mãe do Daniel Silveira para isso. Agora eu me lembrei de uma coisa essa noite, sabe o que é? O artigo 5º, o artigo 53, parágrafo 2º, ele diz, olhe bem, que o flagrante só pode ser relativo a crime inafiançável. Preste bem atenção, inafiançável. Quando, isso aqui eu me lembrei de dizer hoje, de madrugada, eu comecei a pensar, porque eles aplicaram a teoria da ultraatividade da lei para diminuir a pena, ou seja, aplicar a pena, que é 2 a 4 anos, por um crime, e afiançável. Essa palavra afiançável é mestra.
ela é de suma importância para anular tudo isso. Aliás, pode nem constar que você fizer tudo para anular o que o Lula fez, o Supremo faz isso, que já fez. Mas, se for do lado dos conservadores, não tem nada a ver, não anula de jeito nenhum. Por que eu digo que é ultraatividade? É a aplicação da lei mais branda, porque o princípio da irretroatividade da lei penal para desfavorecer o réu não pode ser aplicado. Então, ele diz que a lei foi mais branda, por isso diminuiu a pena. Mas quando o artigo 53, parágrafo 2º, exige que o crime seja inafiançável, no momento em que o crime passou a ser afiançável, derrubou toda a prisão do Daniel Silveira, porque ele não podia ser preso. Já não podia ser preso por suposto crime de opinião, porque ele é protegido pela cabeça do artigo 53, e se é para aplicar o princípio dessa ultratividade, com o arbitramento de fiança, passou o crime a ser afiançável e, consequentemente, nulo todo o processo. Esse é o ponto de vista. Isso é o que eu já... Agora veja uma coisa. Eu depois falei sobre o Comitê dos Direitos Humanos. O Código de Processo Penal, eu vou levar isso aqui devagarinho, porque tudo bem de cabeça. Ele tem vigência desde 1941. Dentre os meios que o juiz pode usar, a partir do artigo 186 do Código de Processo Penal, são vários possíveis, para compelir o réu a praticar os atos que a lei determina, ele está a condução coercitiva. Isso acontece. Muitas vezes eu tive réu que foi conduzido à força pela polícia. O que era feito aqui? Existia aqui no fórum, ainda tem ainda, um xadrez, uma prisão, tanto para testemunha que é conduzida por ordem do juiz, isso do crime, quanto para réu que se omite em vir prestar depoimento de juízo, prestar interrogatório. Com efeito, o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, com redação dada já no artigo 186 do Código de Processo Penal, diz lá, o réu ele tem o direito de permanecer calado, em silêncio. Olha bem, antes o artigo 186 do Código de Processo Penal, antes da Constituição, dizia, o juiz dirá para o réu que ele tem o direito de ficar em silêncio, mas o seu silêncio pode ser prejudicial à sua defesa. A lei, em homenagem à Constituição Federal, criou a palavra não, adicionou a palavra não a esse artigo. O juiz advertirá o réu de que o seu silêncio não poderá ficar em silêncio, mas o seu silêncio não será prejudicial à sua defesa. Antes ela será prejudicial, botaram não. Bom, também, para o cumprimento da ordem de prisão flagrante, é preciso que o delegado do caso Alexandre de Moraes, que é mandado de prisão em flagrante, que eu nunca vi isso, mandasse o quê? Cumprir o artigo 562, as garantias dadas ao réu, e mais essa garantia do artigo 563 da Constituição Federal, entendeu? Informações à família, telefone e tudo. E a condenação do Alexandre e do Daniel Silveira foi sem testemunha, sem nada. Não teve nem audiência de instrução criminal. Vocês sabem disso? Todo mundo sabe, não ouve isso. Ouve. Audiência de instrução criminal, ninguém ouviu falar. Mas aí vem a proposta o seguinte. O senhor Bolsonaro, presidente da República, concedeu uma graça com os caracteres de indulto individual permitido ou permitida pelo artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, prerrogativa exclusiva do presidente da República. Exclusiva.
e envolvendo não só a condenação restritiva de liberdade, mas também a condenação de efeito da condenação acessória, perda do mandato, suspensão de tudo, abrangeu tudo, todo mundo sabe disso. O senhor Arthur Lira, para querer redimir-se, procurou contornar dizendo que tem que ser a Câmara Federal e tal, que tem que caçar o mandato. O pessoal todo errado, que a lei diz é o seguinte, que o próprio juiz, no artigo 92, parágrafo único, pode decretar perda do mandato eletivo. Não conheço a Constituição em qualquer sentido de determinar que é a Câmara que tem essa competência, ou se essa decisão judicial deve ser respaldada por autorização da Câmara. Isso aí é irrelevante. O certo é que os deputados, mesmo aqueles que votaram enganados, constrangidos, sob a ameaça, porque isso aí foi dito publicamente, a Magda Mofato também, que fizeram um acordo para ser uma prisão de uma semana, entendeu? Eles se revoltaram quando o ministro Alexandre de Moraes mandou botar todo no tornozeleira eletrônica, ainda disse lá na condenação que ele se escondeu, fazendo da Câmara Federal um covil de esconder marginais. Aí o presidente Bolsonaro concedeu essa graça, viu a discussão. De um lado, um juiz lá, parece que é do Rio de Janeiro, federal, mandou, o juiz determinou que o Bolsonaro explicasse em 3 dias sobre o decreto de anistia. A Rosa Weber deu 10 dias. E o ministro Alexandre já deu 48 horas para explicar não sei o que mais sobre as tornozeleiras eletrônicas. E querem forçar, porque a própria Câmara Federal diz que a competência para julgar o Daniel Silveira é dela, sobre o mandato dele, perdeu ou não. E que estão corretos e certos em não concederem essa vontade pretendida pelos membros do STF, todos em corporativismo com o senhor ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, é juiz, é delegado, é investigador, é tudo. Bom, então, no resumo, o meu completo entendimento, além de tudo que eu disse, a ultratividade da lei, eu vou explicar o que é isso. O artigo 5º, 40 da Constituição diz assim: a lei penal não retroagirá a não ser para favorecer o réu. Então, ultratividade é quando uma lei que modifica texto legal de outro ou revoga o anterior, ela é aplicável em benefício do réu. Foi dito isso muitas vezes de que havia um benefício. Ora, o maior benefício, ainda que essa prisão tivesse o seu respaldo constitucional legal, que se realmente os crimes do Alexandre, do Daniel Silveira, foram inafiançáveis na origem, no momento que a lei nova tornou os crimes afiançáveis, no princípio da ultratividade da lei, aplicar-se-ia qual princípio? O princípio do crime afiançável. Se ele pagou fiança, ou se foi habitado, pagou intempestivamente e a fiança não foi aceita, foi reconhecido que o crime é afiançável. Sendo afiançável, vai para o parágrafo 2º do artigo 53, que diz que o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e o auto de prisão em flagrante deve ser mandado para a Casa Legislativa, que pertence para a devida apreciação. Então, se o crime passou a ser afiançável, torna insubsistente todo o auto de prisão em flagrante, se existisse. Torna insubsistente a suposta prática delituosa. Esse é meu ponto de vista. Agora vem a história.
mostrando aos senhores que agora a Câmara Federal quer redimir-se de toda a molecagem que fez com o Daniel Silveira, com o abandono de todos os parlamentares que passaram a ter medo da prisão determinada pelo Alexandre de Moraes. De repente, nomearam, elegeram o deputado federal Daniel Silveira para pertencer como vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara Federal, um dos mais importantes cargos da Câmara. E dentro da Comissão de Constituição e Justiça, o Daniel Silveira passou a ser membro efetivo dela, que é principal, a melhor, a mais prestigiada, deixa eu dizer que a coisa é de maior potencial, é que cuida da constitucionalidade dos projetos. Pronto, eu estou faltando palavras de igual que vem mais fácil. Que é a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara Federal. Assim como também a mesma comissão do Senado é a mais importante do Senado. Ora, isso aí leva a crer que já foi procurado em prosa inversa, que se a Câmara colocar em votação sobre a perda do mandato e a suspensão de ex-político do Daniel Silveira, que já foi decretada a inexistência, a absolvição, entre aspas, pelo decreto de graça concedido pelo presidente da República, tem que ser cumprido, que é prerrogativa dele. Eu acho que a Câmara Federal vai só respaldar. Não caçamos o mandato do homem, não suspendendo seus direitos políticos, não ocasionando prejuízo para que se candidatar na próxima eleição. Isso é o que deve ser feito. É só o referendo daquilo que já foi decidido pelo presidente Bolsonaro, que não pode ser modificado pelas prerrogativas constitucionais do artigo 84, inciso 12, da nossa Carta Política. Agora vamos a outra coisa. Rui Costa, senhores, é a pessoa mais inocente que eu já vi na minha vida, esse tal de Rui Costa. Agora estourou. Ele foi um dos denunciados pela compra de respiradores por 48 milhões do consórcio do Nordeste a uma empresa importadora de produtos originados da maconha. Aí sabe o que é que diz? Eu não sei inglês, por isso eu não sei se ela era importada ou ganhada, né? O certo é que pagou adiantado o preço, não recebeu os respiradores, e agora? Isso aí, pessoal, é que a CPI, aquela do risonho Renan Calheiros, aquela do saltitante Rodolfo Rodrigues, aquela presidida pelo Omar de Assis, que teve em plena pandemia a mulher e 2 irmãos dele presos lá em Manaus por desviarem recursos da pandemia. Afora ele que, do conhecimento público, é envolvido com 260 milhões de desvio de verba pública. Vamos agora o comitê. Senhores, o Comitê dos Direitos Humanos é um órgão autônomo. É como uma ONG aqui no Brasil que só faz mamar no peitinho. Vamos ver aqui a história. Por que o senhor Zanin, advogado do Lula, que é conhecido como instigar briga entre juízes e seus constituintes para retirar a suspensão do juiz? Olha bem, no governo da Dilma, já pertinho houve aquele negócio de conduzir o Lula coercitivamente. Essa condução, você diz, porque se o cara tem o direito de ficar em silêncio, por que conduzir? Vou explicar por quê. O réu, ele tem o direito de ficar em silêncio em todas as vezes que for convocado para prestar interrogatório ou qualquer declaração. Entretanto, ele tem o dever de comparecer para dar sua qualificação. Fulano e tal, nascido no dia tal, mês tal, ano tal,
natural de São Bernardo, São Paulo, filho de fulano e fulana, com tantos anos de idade, e também o seu endereço. Aí depois é que o juiz, depois de qualificar, aí diz, o senhor fica ciente de que pode ficar em silêncio, e o seu silêncio, nos termos do artigo 63 da Constituição Federal e artigo 186 do Código de Processo Penal, não será prejudicial à sua defesa. A partir desse ato aqui, foi que começaram a requerer suspeição do Sérgio Moro, que eu acho que o Sérgio Moro deveria dar uma explicação plausível. Ele fica calado, fazendo jocosidade, vem dizer que o PT é um verdadeiro teatro. Então, se a suspeição nasceu com esse ato de determinação de condução coercitiva, o processo antes não estava graduado de suspeição e o ato de condução coercitiva é lei contida, é dispositivo contido no Código de Processo Penal, já atualmente com 81 anos de vigência. Por causa do Lula, o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Bom, aí, na época, todo mundo se lembra, denunciaram o Sérgio Moro no Comitê de Direitos Humanos. Bom, processo andou até agora. Olha o que eles fizeram. Gaiato também. Que ele é parcial, não sei o quê. Provocaram que o Supremo Tribunal Federal, por habeas corpus, olha a esquecência da coisa. Se nós temos quem abrir o nome do Lula, os processos criminais dele, só de sessões de suspeição do Sérgio Moro tem um bocado. Mas não tem nenhum contra a Gabriela Hasselmann, que também foi juíza dos processos dele na Vara de Curitiba. Porque essas suspeições, a suspeição deve ser proposta perante o juiz da causa. Se o juiz indeferiu, tornou-se matéria preclusa. Ou seja, o que é preclusão? É a extinção do direito pelo abandono ou pelo trânsito julgado da sentença, ou falta de recurso. Matéria preclusa. Bom, aí foram para esse habeas corpus. Todo mundo se lembra que o habeas corpus teve um voto da Carmen Lúcia, parece que ela era da primeira turma, né? Do Supremo Tribunal Federal, por causa do tempo que tinha o Gilmar Mendes, era Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio de Mello, sei que eram 5, né? A Carmen Lúcia e o Cássio Nunes Marques, que entrou depois. A Carmen Lúcia tinha votado contra o provimento da suspeição do habeas corpus pretendido, a denegação da ordem impetrada. Aí, eu me lembro, em 2018 entrou esse habeas corpus. Vem rolando, enquanto lá, em Genebra, estava paradinho lá o pedido de direitos humanos, porque o Sérgio Moro era parcial. Mas vamos ligar uma coisa a outra. Foi julgada, então, a Carmen Lúcia, me lembro que ela foi em 2020 ou 2021, já foi agora. Ela mudou o voto dela para satisfazer o ministro Gilmar Mendes. Aí o Lula foi beneficiado por maioria de 3-2. Se a Carmen Lúcia tivesse mantido o voto dela, estaria derrotado o advogado do Lula. Teria sido 3-2 pela denegação do habeas corpus impetrado. Até eu disse numa live que o artigo 39, inciso 1º ou 2º, se não me engano, da lei 1079, de 10 de abril de 1950, diz que o ministro que muda o seu voto, vírgula, não o fazendo com bastante fundamentação, o ministro é passível de ser punido com a perda do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém falou isso,
e os processos do Lula tiveram a suspeição deferida recentemente, talvez um ano e pouco. Aí o que acontece? A defesa esperta mandou para esse comitê lá de Genebra, na Suíça. Aí, agora diz que o comitê vai mandar um acordo, sei lá, declarando que o Sérgio Moro foi parcial, ele prejudicou o Lula e tal. Agora, o comitê não explicou se pela parcialidade a Petrobras, que recebeu de volta 6 bilhões do assalto dos governos petistas, recebeu de volta, vai ser devolvida a quem devolveu. É até uma inconsequência, né? Por causa desse comitê, procurando nas redes sociais, essa notícia ainda não é verdadeira, talvez seja, mas não está oficialmente divulgada. Esse comitê, pessoal, é composto de 18, é como 18 membros. Ele pertence, ele funciona junto a um órgão, parece que é chamado... É um órgão que pertence à Nação, mas esse comitê, ele funciona na Genebra, mas não tem nada com as Nações Unidas. É como uma ONG das Nações Unidas que funciona em Genebra, na Suíça. Aí eu pergunto, será que tudo isso vai dizer que o Lula é um santo? Primeiro que ele não foi absolvido, não foi considerado inocente, foi condenado em 2 instâncias ordinárias de uma especial, que é o STJ, em um processo com pena que, somadas as 2 penas, dá mais de 30 anos de cadeia, de reclusão. Então não se pode esperar que tudo isso venha exaltar o Lula. Ô Lula, vai para o meio da rua conversar com o pessoal, você é um santo. Você não é ladrão, todo mundo sabe que você é. Hoje foram reproduzidas muitas manifestações de aplauso e palmas para o presidente Bolsonaro, no encontro aí dos prefeitos, que acontece esse encontro todos os anos. E por que o Lula não foi para lá? Até prefeitos do Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, tudo, Norte, tudo junto, batendo palmas, satisfeitos com a atuação do presidente Bolsonaro. Eu acho que deveria ter ido, era o Geraldo Alckmin, que recebia aplauso lá do povo, né? Será que isso viria? Quer dizer, só quem não vê essa coisa vai ver mesmo. É a Globo. Você escuta a Globo, mais uma vez o presidente intimidou o Supremo. Só porque o Bolsonaro disse que o ex-ministro Luiz Roberto Barroso mentiu quando disse que as urnas são invioláveis e que aquele inquérito era sigiloso. Esse inquérito é sigiloso, não tem nenhum gravame de sigilo, não. Ainda que tivesse esse gravame, tinha que ser quebrado esse sigilo por qualquer um. Porque tudo aquilo que é contra a lei não é permitido cumprir. Está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. E mais o artigo 37 do Código da Constituição Federal, ele diz que todo ato público, no caso aí, um ato administrativo, que é o inquérito do TSE, deve ter 4 elementos característicos, 4 aspectos, 4 exigências, 4 princípios. Princípio da moralidade. A gente pode esconder um fato imoral, que foi exatamente o hacker dentro do Código-Fontes do Tribunal Superior Eleitoral,
nas eleições e apuração de 2018, segundo a exigência constitucional, publicidade. Então, se tem uma exigência de ser público, não pode o inquérito ser sigiloso. 3, impessoalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade e moralidade. Então, esses 4 princípios, que estão no artigo 37 da Constituição Federal, poderiam até ser utilizados por qualquer pessoa do povo para exigir que o inquérito não fosse sigiloso, quanto mais que não tinha nenhuma gravação desse sentido. Então, nós temos que ver essas coisas todinhas. Inclusive, tem aí, eu vou reafirmar aqui uma coisa que eu já disse, uma representação ao Ministério Público pelo advogado Douglas Garcia contra o senador Randolfo Rodrigues e contra a ressustentabilidade, sobre o problema de estar usando uma advogada que trabalha para o Senado, para os trabalhos particulares deles, em perseguição aos conservadores, especialmente o presidente Bolsonaro. Outra coisa mais, o Supremo agora decidiu sobre o Conselho, pedindo também da ressustentabilidade, voltar o número de componentes, que negócio, nem viu o que é isso. Tudo é a ressustentabilidade, um partidozinho pequenininho de um senador e 2 deputados federais, só. Fazendo essa esculhambação, ninguém ouve nada de outro partido, só a rede. E quem escuta a Globo, às vezes eu mudo de estação, porque eu não tolero ouvir a esculhambação desse tal de Frederico lá, do Paulo Galvão, da Vera Magalhães, Mira Leitão, Merval Pereira. É triste, é lamentável esse tal de Sardenberg, que não é nem brasileiro, é o nome de um bicho qualquer. Agora, com alegria, a gente tem aqui dizer uma coisa. Alegria só, entre aspas. Hoje está fazendo tempo, não é aniversário, tempo de morte, sabe de quem? Benito Mussolini. Para a tristeza dos esquerdas aí, ele que comandou o fascismo lá da Itália, na Guerra Mundial, ele faleceu em 1945. Ele que se aliou ao Hitler para fazer aquela matança de judeus, de pessoas, de todo mundo, mas que se deu mal. A guerra foi totalmente contra a vontade dos dois, chegando o Hitler ao suicídio e o Benito Mussolini teve seu óbito antes da guerra terminar. Bom dia, pessoal. Agora a história que eu vou contar só de pequenininha. Um ouvinte me ligou dizendo: rapaz, eu não entendo que o Milton Ribeiro, que não tem muita sorte como gente, né? Pastor, que foi ministro da Educação, ele tinha que despachar o arma no aeroporto, tinha aqueles formalidades, ele parece que cumpriu algumas, não cumpriu outras, ele tinha que despachar, passar a arma pelo check-in. No momento que ele foi tirar a arma de dentro da sacola, como diz, da pasta, ele quis, se fosse eu, não tinha acontecido isso, ele quis tirar a munição da arma e ela disparou e feriu lá uma pessoa, uma mulherzinha lá, uma pessoa lá do guichê, lá do check-in, né? Eu digo que se fosse eu, não tinha problema, porque eu sou artilheiro, sei mexer em armas. Mas hoje não dá porque eu não enxergo mais, né, pessoal? Aí, não, só pode ser processado criminalmente se ele fizer um pedido. Não, se a vítima fizer um pedido da vítima. A imprensa não sabe explicar, especialmente a Globo, eu vi na Globo. Vou explicar a vocês. Nós temos 3 tipos de lesão corporal. Crime de lesão corporal leve. Lesão corporal simples, quando eu dou um cortezinho, uma facadinha no braço e tal, pena de 3 meses a 1 ano, de reclusão. Ou eu
disparo arma por imprudência e eu causo lesão corporal em alguém. Lesão corporal culposa. Artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Ou uma lesão corporal de trânsito. Aí é meio ruim, né? Bom, por que a vítima tem que se manifestar? Nós temos também outro tipo de lesão corporal, a lesão corporal do próprio artigo 129, caput, prevista na Lei Maria da Penha, que é o artigo 41, que diz que se aplica o Código de Processo Penal. Pensa aí, modificando, dentro do artigo 44, a regra do artigo 129 para as mulheres, para a violência doméstica. Vamos lá. Se a lesão corporal é culposa por imprudência, eu disparei uma arma e deixou a pessoa aleijada, aí você pergunta, a lesão não foi grave? Quando se trata de lesão corporal grave, não, se ela é culposa, ela não pode ser qualificada como grave. Toda lesão corporal culposa tem só uma só feição. Pode ser simples, pode ser grave, ela tem aquela pena do artigo 129, parágrafo 6º. Competência, juizado especial. Vamos lá, né? Lesão corporal de trânsito. Tanto faz você passar por cima das pernas do cara e cortar ele sem matar. Deixou ele todo quebrado, mas está vivo. Lesão corporal de trânsito, não se fala em lesão culposa de trânsito qualificada, não existe isso. Vai para o juizado especial, pena máxima de 2 anos. Lesão corporal praticada em razão da violência doméstica, artigo 129, caput. Lesão corporal simples, praticada contra qualquer pessoa. Lesão corporal simples, de competência do juizado especial. Bom, no caso do Milton Ribeiro, menos no caso de lesão corporal simples, praticada em face da violência doméstica. As demais todas são de competência do juizado especial. Aí está lá no artigo 88. Os crimes de lesão corporal, tal, simples, de trânsito, tal, somente se procede mediante representação. O que é isso? É por isso que o delegado de polícia tem, para o TCO de lesão corporal de trânsito, já um formulário de representação. A vítima chega e vai logo assinando, porque senão pede prazo de 6 meses, aí decai do direito. Se fica aleijado, aí o delegado procura que ele venha no tempo para poder fazer a representação. Aí faz a representação, o artigo 38 do Código de Processo Penal diz: decairá do direito de queixa ou representação aquele que não o propuser no prazo de 6 meses. Aí então, cumpre-se. Quando se trata de lesão corporal, em razão da violência doméstica, eu pego a mulher, 2 lapadas nela, lesão simples, aí não tem representação criminal, o crime não é de competência do juizado especial, é de competência de uma vara criminal comum, lá do fórum. Mas se eu fizer a mesma lesão com uma pessoa que não seja violência doméstica, tem que ir para o juizado especial mediante representação. O próprio artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, diz que quando o crime é condicionado a uma representação, não pode a autoridade policial instaurar um inquérito sem a propositura da representação. Tá bom? Então, o caso do Milton Ribeiro vai depender da vítima requerer ao delegado ou à autoridade competente, pode ser o Ministério Público ou o juiz, que seja instaurado um processo criminal contra ele, por crime de lesão corporal simples, mandado para o juizado especial, uma vez que ele não tem mais foro privilegiado por ter deixado de ser ministro. Bom dia para você, viu? Eu quero agradecer às pessoas, ao grande número de pessoas que pediram inscrição no meu canal do Facebook,
o grande número de pessoas que assistem aos meus vídeos, que quando você curte ou compartilha, aparece o nome. Quando eles simplesmente assistem, aparece um número. E eu agradeço a todos vocês. Eu quero que cada vez mais aumente o número de pessoas que assistem, que curtem, que compartilhem. Por isso que eu peço para vocês compartilharem, deixem seu like, até se não gostarem, deixem o seu dislike, linguajar da internet. Bom dia para vocês. Quem quiser ouvir uma música dos anos dourados, no programa Morrendo de Saudade, meu, que vai ao ar todos os sábados, a partir de 23 horas até 2 da madrugada, nos domingos, pela Rádio Assunção Cearense, Rádio Web Pajeú e RádioDVC.com. Viu o J. Evangelista da Itatira, ouviu Marcos Almeida de São Paulo. É só pedir por uma mensagem de voz simples. O mesmo acontece. Se você quiser uma orientação de direito, basta passar uma mensagem de voz ou de texto para o meu WhatsApp, que eu responderei na primeira oportunidade. Meu WhatsApp é 85 é o DDD 999-45-3883. Obrigado e até amanhã. Obrigado.